Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. No programa de hoje apresentaremos um pouco da vida e da obra de Eurípides Barçanufo. Eurípides nasceu em 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais, vindo a desencarnar na mesma cidade aos 38 anos de idade, em 1º de novembro de 1918. Logo cedo manifestou-se nele profunda inteligência e senso de responsabilidade, características conquistadas naturalmente nas experiências de vidas pretéritas. Era ainda bem moço, porém muito estudioso e com tendências para o ensino. Por isso foi incumbido pelo seu mestre-escola de ensinar aos próprios companheiros de aula. Respeitável representante político de sua comunidade, tornou-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, tendo participado ativamente da fundação do jornal Gazeta de Sacramento e do Liceu Sacramentano. Logo, viu-se guindado à posição natural de líder, por sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida. Através de informações prestadas por um dos seus tios, tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação kardeciana. Diante dos fatos, voltou totalmente suas atividades para a nova doutrina, pesquisando por todos os meios e maneiras até desfazer totalmente suas dúvidas. Despertado e convicto, converteu-se sem delongas e sem esmorecimentos, identificando-se plenamente com os novos ideais. Numa atitude sincera e própria de sua personalidade, procurou o vigário da Igreja Matriz, onde prestava sua colaboração, colocando à disposição do mesmo o cargo de secretário da Irmandade. Repercutiu estrondosamente tal acontecimento entre os habitantes da cidade e entre membros de sua própria família. Em poucos dias, começou a sofrer as consequências de sua atitude incompreendida. Persistiu lecionando e entre as matérias incluiu o ensino do Espiritismo. Isso provocou a reação de muitas pessoas da cidade. Foi procurado pelos pais dos alunos, que chegaram a oferecer-lhe dinheiro para que voltasse atrás quanto à nova matéria, e ante sua recusa, os alunos foram retirados um a um. Sob pressões de toda ordem e impiedosas perseguições, Eurípides sofreu forte traumatismo, retirando-se para tratamento e recuperação em uma cidade vizinha. Nessa época, desabrocharam várias faculdades mediúnicas, em especial a de cura, despertando-o para a vida missionária. Assim, encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Eurípides Barçanufo. Um dos primeiros casos de cura através da mediunidade de Eurípides, ocorreu justamente com sua própria mãe. Após estar restabelecida, ela se tornou valiosa assessora em seus trabalhos. A produção de vários fenômenos fez com que fossem atraídas para Sacramento centenas de pessoas de outras paragens, abrigando-se nos hotéis e pensões, e até mesmo em casas de famílias, pois a todos Barçanufo atendia e ninguém saía sem algum proveito. No mínimo, o lenitivo da fé e a esperança renovada. E, quando merecido, o benefício da cura através de bondosos benfeitores espirituais. Auxiliava a todos, sem distinção de classe, credo ou cor. E onde se fizesse necessária a sua presença, lá estava ele, houvesse ou não condições materiais. Jamais esmorecia e humildemente seguia seu caminho cheio de percalços, porém animado do mais vivo idealismo. Logo sentiu a necessidade de divulgar o espiritismo, aumentando o número dos seus seguidores. Para isso, fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, no ano de 1905,
tarefa na qual foi apoiado pelos seus irmãos e alguns amigos, passando a desenvolver trabalhos interessantes tanto no campo doutrinário como nas atividades de assistência social. Certa ocasião, caiu em transe em meio dos alunos. No decorrer de uma aula, voltando a si, descreveu a reunião havida em Versailles, França, logo após a Primeira Guerra Mundial, dando os nomes dos participantes e a hora exata da reunião quando foi assinado o célebre tratado. Fechamos assim o segundo bloco do programa, hoje dedicado a Eurípides Barçanufo. Não saia daí e voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Eurípides Barçanufo. Em 31 de janeiro de 1907, Eurípides fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou o verdadeiro marco no campo do ensino. Esse instituto de ensino passou a ser conhecido em todo o Brasil, tendo funcionado ininterruptamente desde a sua inauguração até o advento da grande epidemia de gripe espanhola, que assolou o nosso país, quando foi obrigado a interromper, por um tempo, suas atividades. Seu trabalho ficou tão conhecido que, ao reabrirem as inscrições para matrículas, as mesmas se encerravam no mesmo dia, tal a procura de alunos, obrigando um colégio da mesma região, dirigido por freiras da Ordem de São Francisco, a encerrar suas atividades por falta de frequentadores. O movimento espírita já se fortalecia na região. E esse fato incomodava sobremaneira o clero católico, passando este, inicialmente de forma velada e logo após, declaradamente, a desenvolver uma campanha difamatória envolvendo o digno missionário e a doutrina de libertação que foi galhardamente defendida por Eurípides através das colunas do jornal Alavanca. Discorrendo principalmente sobre o tema Deus não é Jesus e Jesus não é Deus, com argumentação abalizada e incontestável, determinando fragorosa derrota dos seus opositores. Mandaram vir de Campinas, estado de São Paulo, o reverendo Feliciano Iag, famoso por suas pregações e conhecimentos, convencidos de que com suas argumentações e convicções infligiriam o golpe derradeiro no espiritismo. Foi assim que o referido padre desafiou Eurípides para uma polêmica em praça pública. No dia marcado, o padre iniciou suas observações, insultando o espiritismo e os espíritas. Dizia ele, é uma doutrina do demônio e seus adeptos são loucos passíveis das penas eternas, dando assim testemunho público de ódio, mostrando sua alma repleta de intolerância e de sectarismo. A multidão que se mantinha respeitosa e confiante na réplica do defensor do espiritismo antevia a derrota dos ofensores pela própria fragilidade dos seus argumentos vazios e inconsistentes. O missionário sublime, iniciando sua parte com uma prece sincera, tornando o ambiente propício para a inspiração e assistência do plano maior, iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam seus ensinamentos. Eurípides, dando vazão à sua inteligência, descortinou os desvirtuamentos doutrinários apregoados pelo reverendo, corroborado pela manifestação alegre e ruidosa da multidão que, desde o princípio, confiou naquele que facilmente demonstrava a lógica dos ensinos apregoados pelo espiritismo. Ao terminar a famosa polêmica e reconhecendo o estado de alma do reverendo, Eurípides aproximou-se dele e o abraçou fraterna e sinceramente. Barçanufo seguiu com dedicação as máximas de Jesus Cristo até o último instante de sua vida terrena. Por ocasião da pavorosa epidemia de gripe que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflições, Eurípides redobraria seus esforços. Quando a doença se manifestou em nosso continente, veio encontrá-lo à cabeceira de seus enfermos, auxiliando centenas de famílias pobres. Havia chegado ao término de sua missão terrena. Esgotado pelo esforço despendido, desencarnou no dia 10 de novembro de 1918 às 18 horas, rodeado de parentes, amigos e discípulos. Sacramento em peso, em verdadeira romaria, acompanhou-lhe o corpo material até a sepultura, sentindo que ele ressurgia para uma vida mais elevada e mais sublime. E este foi o programa de hoje.